A saga de Anjos da Noite, que tem bastante história e muitas coisas interessantes em seu contexto, e pode ter várias interpretações, podendo ser visto como uma obra em algumas camadas, que era muito comum em filmes de ação que vieram depois da onda do Matrix. Isso, e até mesmo ideias mais profundas e interessantes que podem ser extrapoladas desta grande saga. Mas não importa o quanto tudo isso possa ser verdade, como um filme de ação, uma pergunta está muito mais à frente da mente de todos, e esta é: quem é o mais forte de todos os imortais? E este é exatamente o que eu venho trazer para todos. Se você já acompanha o canal, deve estar se perguntando, mas já tem 2 vídeos deste tipo aqui, um sobre os vampiros e outro sobre os lobisomens. E a resposta é sim, tenho mesmo. E daí? Brincadeira. Só que aqui eu procurarei ser totalmente minucioso sobre todos os personagens e como eu cheguei na minha conclusão. Além, eu não coloquei na lista os imortais originais, híbridos e alguns aprimorados, e esqueci de um cara. Olá, seres da noite, assim como lobisomens, lycans e imortais. Hoje, antes de finalmente sermos arrastados de volta para nossa família, nem um pouco funcional, e para nossa surpresa, agora estarmos ao topo de tudo, e quem sabe um dia trazer paz aos nossos, gostaria de pedir a todos aquele like, que me digam qual o seu imortal favorito, se inscrever e se puder se tornar membro ou fazer doação direta, eu agradeço ainda mais. Pode ficar à vontade para pedir materiais nos comentários, mas para fixar eles no canal, precisa ir às votações que acontecem aos finais de semana, assim como ajudar a melhorar o canal para todos sempre. Temos algo muito mais interessante para todos. E antes de tudo, quero lembrar que eu tenho dezenas, na verdade, eu dei uma olhada na playlist, tem 34, este será possivelmente o 36, ou 35 ou 36, 35º ou 36º vídeo sobre Anjos da Noite. Tem bastante vídeo para todo mundo, personagens principais, muita coisa aí para todo mundo. Então, dá uma olhada no canal que tem o que você está procurando. Então, bora lá. Existem algumas informações básicas que eu realmente preciso deixar todo mundo ciente para conseguirmos entender completamente essa lista, pois essa não é feita à base de opinião, e sim demonstrabilidade e coesão dentro do mundo. Por isso, teremos alguns conceitos que eu tenho que demonstrar a todos antes de realmente dar partida em uma lista. Estes aspectos são a diferença entre potencial e poder, quais são as categorias de imortais e como podemos organizar tais, como se adquire poder e como trabalhei a demonstrabilidade e coesão dentro deste mundo. Este eu vou fazer mais um tópico a tópico. Estes podem parecer frescura para muitos, mas foram essenciais para que eu pudesse montar essa lista, pois são ferramentas que eu coloquei em prática para não ficar no achismo, o que para mim é a pior coisa no mundo, ficar no achismo. Muitos poderiam se perguntar e pensar que é muita chatice da minha parte, somente para fazer uma lista, e você está completamente certo. É muita chatice da minha parte, mas é essa chatice que me levou até aqui. O que eu quero dizer aqui é que é a minha atenção na minúcia, é o que eu gosto de fazer, gosto de prestar atenção, ver esses detalhes, o como o mundo funciona, que muitas pessoas estão neste canal, pois eu trago muitos detalhes, eu trago um entendimento, eu tento fazer um entendimento muito complexo deste mundo, não somente de Anjos da Noite, agora com outras obras no canal, outras sagas. Então, é muita chatice da minha parte? É, mas eu acho que é essa chatice que está sendo um diferencial para que vocês consigam, comigo, entender melhor todas essas sagas de vampiros, lobisomens e o caramba 4.
Diferença entre poder e potencial. O melhor meio que eu consegui pensar para explicar a diferença entre potencial e poder foi usando um recipiente de água. Vamos imaginar um galão de 20 litros. E para o nosso exercício cabem exatamente 20 litros. Pois sei que vai ter algum engraçadinho falando que na verdade cabe um pouco mais e não me importa. Este aqui é um exercício de pensamento. A capacidade total do recipiente é o seu potencial. A quantidade de água que se tem dentro deste é o representante do seu poder. Então, pode ser que existam casos que tenhamos personagens que o potencial é enorme, mas o seu poder atual é menor do que 10% da sua capacidade. Claro que poder e potencial podem aumentar, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. As categorias de imortais. Eu já tenho um vídeo falando em extensão sobre todas as espécies de imortais, que eu sei que algumas coisas que eu não deixei tão claras assim e que hoje eu seria mais minucioso em fazer, mas era uma época um pouco diferente. Neste vídeo eu darei o resumo básico, somente para que não fiquemos totalmente perdidos no que está acontecendo. E é claro que isso será muito importante para a nossa escalada já estabelecida entre poder e potencial. Imortais originais. Durante os filmes, apenas Alexander é mostrado nesta forma, mas Marcus e William já foram desta categoria. Estes são seres com grandes potenciais entre todos os imortais em suas formas mais puras, sem mistura. Vampiros. Quando Marcus foi infectado pelo morcego, assim como todas suas crias, são vampiros. A maior quantidade de personagens que nós vamos ter são vampiros. Muitos deles são inominados, mas fazer o quê? E, na minha opinião, eles são a espécie com o menor potencial inato de todos. Inato, ou seja, de todas as espécies imortais, os vampiros base são os mais que têm menos potencial natural. Não significa que eles são fracos, sim que eles têm o menor potencial natural. Lobisomens. William e suas crias são os lobisomens, homens-lobos que não conseguem voltar para a sua forma humana. Essa é a grande diferença entre lobisomem e Lycan aqui neste mundo. Tendo um potencial muito grande, sendo possivelmente, na minha opinião, o maior potencial inato de todas as espécies. Espécies bases, tá? Lycans. Lucian e sua horda são uma subespécie que virou depois dominante dos lobisomens. E uma visão crítica, sendo um tanto abaixo dos lobisomens em potencial e acima dos vampiros. Eu sei que parece que eu odeio os vampiros, mas não pode ser mais longe da verdade. Eles são a minha espécie favorita. Então, numa escala normal, o vampiro está mais abaixo do potencial, aí depois vem Lycan, lobisomem e imortal mais ou menos na mesma linha. E temos, é claro, os sangue puros, aqueles que nascem da junção entre as raças imortais. E sim, pode ser entre raças, assim como tivemos o potencial filho entre Lucian e Sonya e Eve, que ficou entre Michael e Selene. O sangue puro, ele dá um extra para a criatura. Então, se a criatura é um vampiro sangue puro tem mais potencial normal base do que um vampiro normal, assim como os lobisomens. Por isso que o Lucian é tão forte, ele é um sangue puro. Agora que o negócio vai começar a ficar feio na estrutura. Vamos aí então para aprimorados e híbridos. Híbridos são a junção de duas espécies, ainda que existe uma versão dominante entre eles, como Marcus e Michael. Então o Marcus é mais puxado para o vampirismo e o Michael mais puxado para o lycanismo, vamos chamar assim. Tem a super, hiper, mega complicada Eve, que é uma híbrida, tríblida, bríbrida, sei lá. Ela tem várias junções dentro dela, a gente vai chegar nela lá no finalzinho. E a Selene, que é uma híbrida é uma Corvinus Vampire Hybrid. Por que eu digo isso? Pois ela deixa de ser vampira. Eu sei que tem algumas fontes que deixam ela como aprimorada, e eu não consigo concordar, porque aprimorados não infectam os outros. Aprimorados, eles ganham resistências às suas fraquezas. A Selene, ela ganha total imunidade à fraqueza dela, que é a luz do sol, e também
consegue infectar os outros. Isso significa, para mim, que ela é uma raça diferente. Ela trocou de raça. Ela é uma Corvinus Hybrid. Ela virou uma híbrida entre as duas raças. E sim, Imortal base é uma raça. Isso, pois aprimorados ficam mais fortes, mas ainda ficam dentro das suas espécies, como Marius, Quint e os vampiros ritualizados. Eles não perdem totalmente as suas fraquezas e não mudam totalmente o seu ser. E mais importante, não infectam. Em questão de potencial, existe uma real discussão a ser feita sobre o potencial real de um híbrido e também entre os aprimorados. Podemos colocar eles em uma briga com os imortais originais em questão de potencial, mas isso não é tudo, vai ter muito mais para a gente discutir ainda. Como se aumenta de poder e potencial? Como possivelmente deu para perceber, o potencial inicial de um imortal está ligado à sua genética. Os originais tendo um grande potencial inato, assim como aprimorados e híbridos. Mas os demais seres também podem se tornar mais fortes e aumentar o seu potencial. Para isso, precisam de tempo e experiência de combate. E eu digo isso devido à observação do mundo apresentado. Vampiros e Lycans que são ativos em brigas conseguem galgar muito mais a escala de poder. Isso é demonstrável no mundo de Anjos da Noite. O tempo de existência, pelo que eu pude observar, não traz poder, mas sim potencial. E este pode ser mal aproveitado. Outros meios podem até existir, mas nunca foram colocados em pauta. Como uma vez alguém nos meus comentários teorizou sobre o beber do sangue, que poderia ser algo, mas de fato nunca foi demonstrado. Finalmente, vamos começar a traçar alguns parâmetros mais fixos e começar a desvendar os mistérios dos imortais mais poderosos de todos. Vamos para as réguas. O mundo de Underworld é um tanto simples na questão de poder de combate. Eu digo isso pois em muitos mundos existem poderes que podem combater diretamente uma outra categoria de ser ou até mesmo de poder. Habilidades que conseguem contra-atacar ou derrotar totalmente um oponente. Um caso clássico é que antigamente, não sei, hoje em dia, o Super-Homem, o Superman, ele tomava dano de magia. Ele não era totalmente imune à magia. Então existia um jeito de você conseguir lidar com um Super-Homem em algumas categorias. Tem sempre se vai e voltar, ou senão o ser pode voltar no tempo, não pode voltar no tempo, tem controle sobre a matéria, entre outras coisas. Nada disso acontece em Anjos da Noite. Aqui é bem simplista. Se consegue ganhar de um ou outro na porradaria franca, é mais forte. Claro que temos alguns poderes que são muito grandes, como a da super velocidade dos ritualizados e a mega ultra regeneração do Uber-Lycan. Ainda assim, existe uma boa maioria que podemos resolver na trocação genuína. Para isso, vamos usar o clássico de quem ganha de quem, e quando dadas as circunstâncias de vitória, fora da linha, serão colocadas como fora do padrão. E também vamos usar em alguns momentos a Selene, pois ela tem 3 formas de medir, já que ela tem 3 formas diferentes. No caso, antes dela virar uma Corvinus, depois dela ser ritualizada. Como faremos isso? Pois o meu método dos vampiros por caças sociais e dos Lycans funciona aqui. Aqui eu vou ir de filme em filme colocando a medida para os personagens, e essas medidas serão 2, a primeira de potencial e a segunda de poder. Daí uma métrica de todo o processo de 0 a 100. Usarei apenas números de 5 em 5 para ficar mais fácil. Mas lembrando que cada 5 pontos a medida de poder sobe em muito. Então, não vou dizer que é uma escala de 2 vezes, mas coloca aí uns bons 30 a 50% mais forte a cada 5 pontos. Uns 30% mais forte a cada 5 pontos. Tá bom. Então, é uma escala muito grande. Então, um ser de 10 pontos e um ser de 15 pontos, o ser de 15 pontos dá uma surra. Em poder, não em potencial. Unwilling to follow Lucian to the grave. Anjos da Noite 1, o original.
Este é o filme que começa tudo. É onde nós temos então a apresentação e eu acho que onde a maioria das pessoas foi apresentado para este magnífico mundo de vampiros, lobisomens, lycans e outras coisas, e é um dos favoritos da galera, com certeza. Eu amo este filme com todo mundo que tá neste canal. Eu não vou fazer por ordem de apresentação, isso por vários motivos, mas eu acho que vai ficar muito mais claro lá no finalzão do vídeo, que eu espero que você me acompanhe, tá? Já estamos aqui um bom tempo do vídeo, colocar em pauta tudo, fazer bonitinho. Eu quero fazer uma coisa bonitinha que eu gosto, de novo, eu sou chato pra isso. Então, se você gosta desse tipo de coisa, fala, pô, o Douglas teve um bom trabalho, hein, aqui pra fazer tudo isso, inventar uma métrica pra tudo. Então, deixa aquele like aí pra mim, comenta falando assim, pô, Douglas, esse aqui é um bom vídeo, ou falando, pô, eu achei que é demais. Se você achou que é demais, bora começar então com a Erika. Lembra dela? Ou Erika? Daremos início com uma das personagens que muitos já sabem que eu colocarei aqui embaixo, pois ela é muito nova, não tem uma genética avançada nem preferencial e nenhum feito confirmado lógico. A Erika então recebe um poder e potencial de 5, onde ela seria superior aos humanos, mas ainda assim nada muito além disso. Khan e Mason. Estes dois são mercadores que, em teoria, possuem alguma experiência e já viram muito combate, sendo eles os mestres armeiros do coven principal, um dos mercadores-chefes, mas temos quase nada fora disso, então vou deixar aqui eles com um potencial 15, com um 15-10, potencial 15, poder 10. Soren e Craven. Sim, eu vou ficar juntando as pessoas de algumas vezes. Tem muitos personagens que aqui que eu não tenho como passar muito, e estes dois aqui têm uma idade relativamente parecida, em torno de uns 800 anos nas costas. Tem um combate aí, uma guerra, que é contra os Lycans. Eu posso colocar eles num poder aí 10 até 20, com potencial de no máximo 25. Mas eles pouco demonstram poder. Tem um caso um pouco maior pro Soren, devido a ele ser um pouco mais ativo, mas ainda assim, demonstração baixíssima. Selene. Aqui a gente começa alguns casos, pois, neste momento, ela já teria mais de 600 anos de experiência em combate, tendo em vista como ela levava isso a sério e por muito tempo. E aqui que eu coloco, e acho que é um dos maiores casos de ter tempo é uma coisa, né? Ser velho é uma coisa, agora ter experiência, tá no tete a tete, no combate dia a dia, é outros 500. E acho que é o grande caso da Selene e de alguns outros vampiros. Eu acho que ela esteja no seu ápice total. Ela tem melhorado, mas vai ficando cada vez mais difícil. Eu colocaria ela com um bom 40-40. Ela tem 40 de potencial e 40 de poder. Ela está no seu limite atual. Ela poderia aumentar o limite conforme o tempo, mas a ideia é de quanto mais tempo, mais potencial e poder você tem, mais difícil de ganhar tal. E ela vai passar por algumas outras coisas. Essa aqui é a Selene base, tá? Mercadora. Ela demonstra uma facilidade total em derrubar Lycans, derruba o Craven em um soco e sem contar que aguenta um golpe de luxa. Então, somente ela derrubar os Lycans e conseguir, no segundo filme, antes dela virar uma híbrida, um pouquinho antes dela virar híbrida, ela consegue derrotar um ou dois lobisomens ou Lycans no esconderijo do Andreas. Isso é na forma base dela. Então a gente consegue ter uma boa ideia de quanto ela tá forte. Ela não é Victor de pegar pelo pescoço e derrubar, mas também. E antes que alguém venha me reclamar de protagonismo ou algo do tipo, pensa na seguinte coisa. A câmera segue, por isso fica forte? Ou a pessoa é forte, por isso a câmera segue? Raze. Este aqui, infelizmente, é deixado de lado em muitas das vezes. Para mim, ele é o Lycan puro, não sendo o primeiro, mais forte de todos. Não tô brincando, o Raze é muito legal, porque ele, apesar de ser um Lycan básico, ele é muito forte para um Lycan básico. Eu acho que ele é o demonstrativo total do que poderia ser um Lycan. O Lucian não vale, por quê? Porque ele é sangue puro e o primeiro dos Lycans, tá? Então, eu vou colocar ele aqui num bom 45 de 45. Ele tem uma guerra inteira onde ele fica ativa.
a rebelião inteira dos Lycans, ele participa com o braço direito do Lucian, e o Lucian manda ele para combate a todo momento. Então, Raze, ponta firme, não se esqueçam do Raze. Lucian, o primeiro dos Lycans, além de uma genética muito boa, ser um sangue puro, ter mais de 800 anos de experiência nas costas, assim, e tem grandes feitos. Um deles, para mim, é conseguir enfrentar o Victor no tete a tete e conseguir vencer. Claro que usando a fraqueza da luz do sol, e o seu golpe, que era para finalizar vampiros, não finaliza. Claro que a gente tá falando também de Victor. E assim, ele demonstra total poder, ele fica com a prata no corpo líquida muito tempo. É um animal, um modo de ser. Eu descobri que animal é uma expressão de São Paulo. Bichão, sabe? É muito forte. Então, ele fica aí num bom 50 de 50. Eu sei que os três últimos estão tendo poder e potencial parecido, gente, mas é o caso desses personagens muito fortes. A gente vai ter outros exemplos, como por exemplo do Shinji. Vamos dar uma baixada nas coisas aqui, né, e falar do cientista dos Lycans, que com certeza é uma peça mais do que fundamental para todo mundo. Na minha opinião e na minha teoria, quem cria toda a hipótese dos aprimorados, para mim, usado por Jacob e Marius depois, assim como descobrir um meio de fazer um híbrido. Mas, infelizmente, isso não se traduz muito bem para o poder. Vou deixar ele aqui como um básico aqui, num 5/10, no máximo 10/10. Victor e Amelia. Maravilha, vamos cutucar a onça com um livro raso. Os dois filhos de Marcos e o próprio são grandes pontos de discussões, mas teremos que seguir, tem que falar deles em algum momento. Os dois têm pelo menos duas grandes guerras de experiência, uma delas contra William e os lobisomens originais, e a segunda contra os Lycans. Ao mesmo tempo que eles também perdem muito tempo por causa da The Chain. Tem a sua genética avançada, sendo filho direto de Marcos. Filho transformado. Tá tendo gente que fica, não é filho, é transformado. Dá na mesma, minha gente. É vampirismo. Sangue puro eu falo, mas só um jeito de falar no vampirismo. E além de ter muito tempo de vida. Então, em questão de potencial, eu vou colocar os dois numa boa escala de 60, no máximo 65. Agora, em questão de poder, eu colocaria o Victor num bom 50 ao seu 65, mais pro 60 de potencial. Tendo em vista como ele lida com Raze, soca o Shinji, resiste ao golpe de Lucian, quebra a parede usando o Nobre, entre outras coisas, ele pra mim é um dos vampiros mais fortes de todos, mais vampiro puro, mais forte de todos. Agora, a Amelia é uma discussão diferente. Ela tem essas duas guerras no bolso, beleza, mas boa parte da sua existência foi de outra forma. Ela pode ter lutado contra o William, ganhado muita experiência, o seu potencial continua o mesmo, porque ela tem o mesmo potencial do Victor, mas eu não acho que ela tenha tanta experiência. Assim, a cena do trem é a que realmente vai botar em perspectiva. É também aquele negócio, gente, se descuidar um pouco às vezes dos filmes de pancadaria que tem 30 pessoas e o Bruce Lee vai lá e consegue derrotar todo mundo. É bem mais difícil do que fazer isso na vida real. E num filme também que leva isso um tantinho mais a sério. Então, o que eu quero dizer é que a cena do trem demonstra que dá pra fazer esse tipo de coisa, mas ela também não resiste tanto quanto deveria. Eu vou colocar ela aqui entre 30 a 50, uma média de 40 de poder. Seu potencial sendo ainda de 60 a 65. Isso dando grande créditos para ela, mas ela tem seu potencial mal aproveitado nos filmes e de poder. Michael. Claro que aqui estamos falando da sua forma híbrida, óbvio, e não de ser humano. Ele é o primeiro híbrido a existir, sem contar o filho não nascido de Lucian e Sonya. Eu sei que a Sonya aparece neste filme, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Ele possui algo muito raro, se a gente parar para pensar, que apenas 2 personagens possuíam em todo o universo de Anjos da Noite demonstrável: a anomalia genética em sua forma dormente, a mesma que deu os poderes de imortalidade a Alexander. Importante ressaltar que Marcus e William herdaram um Strain em sua forma ativa, assim como Eve, por isso é um pouco diferente.
Ele poderia ser um híbrido perfeito, mas ficou para o lado dos Lycans, que para mim é até melhor porque os Lycans têm uma base maior. Assim que nasce, já sai na porradaria com Victor e empata ou ganha, mas logo depois, no próximo filme, já separa a cabeça do William do seu pescoço. O que demonstra, assim, que ele veio para ficar. E eu coloco ele num potencial de 85 e um poder de 65, mas eu acho que ele nunca chega no seu potencial máximo. Evolution. Eu deixei alguns outros personagens que tecnicamente aparecem no primeiro filme, vão aparecer mais no terceiro, mas eles são bem especiais e creio que mereçam ser citados apenas quando vemos realmente o que são capazes em sua totalidade. Mas, enquanto isso, vamos começar com Andreas Dennis. Bora iniciar com alguém que não vai gerar treta, eu espero. Andreas é um personagem antigo que é basicamente o Kraven, mas de uma forma diferente. Só que ele fica ainda mais covarde e passou por guerras, só que creio que nunca levantou uma espada na vida. Eu dou pra ele um sólido 5 de 20, pois nunca nem se esforçou. Mas aqui também acaba o material fácil deste filme. Vamos lá. Os 3 imortais originais. Alexander é o imortal original e Marcus e William, seus filhos. Filho direto. Um dia foram da mesma espécie. Foi apenas depois que eles se infectaram com o morcego e lobo e se tornaram o primeiro dos vampiros e lobisomens, respectivamente. Eles têm a genética avançada e um grande potencial, possivelmente um dos maiores de todos os tempos, puro. Mas isso coloca em questão: se Marcus era tão poderoso assim como um mortal, qual foi o motivo da sua infecção? Pois ele o fez de forma voluntária. O do William foi por acidente. Marcus se deixou infectar. Isso para conseguir combater o seu irmão. Isso me coloca em algumas rotas de pensamento. Primeiro, o DNA deles é diferente do pai e ele tem menos poderes. Os imortais originais não seriam tão fortes assim. Marcus é insano desde aquele tempo. Ou realmente o colocar mais genética no meio melhora o potencial do Strain. Eu sei, não se preocupem. Sei que a Celine fala que Alexander seria o mais poderoso de todos os imortais. Mas a minha pergunta sempre é, de onde ela tira essa informação? Até ontem, no filme, modo de dizer, ela achava que o Lucian estava vivo e era manipulada e mentida pelo pai dela por todos os tempos. Ela viveu numa mentira por mais de 600 anos. Eu não acho que ela vai, do nada, ela virou especialista em imortal. Aí sim, ela falou é verdade. Gente, desculpa. Não cola pra mim isso. Eu sempre dou o exemplo do Gandalf. Uma coisa é o Gandalf falar. O Gandalf falar sobre as lendas, sobre a lore de todo mundo. Por que eu confio no Gandalf? Porque o Gandalf dedica a vida dele pra isso. Ele não fala assim, eu acho que é isso. Não, ele estuda pra pacas. Ele, quando ele acha que o Frodo tá com um anel, ele fala, é um anel? Vou lá pesquisar. Pesquisa, volta a falar. Se tacar no fogo é bicho. É bicho. Então tem uma grande diferença de como se faz lore. Eu sei que eu tô comparando com Tolkien, que é tipo o ápice máximo da escrita e da inteligência literária. Na minha opinião. Essa é a opinião. Mas fica difícil de demonstrar. Ele é mais forte. Eu amo a Celine. Mas não... Para mim, existe a tal da demonstrabilidade. Eu posso dar a Alexander experiência militar, algum tempo de combate, mas o mais poderoso de todos, ele mal consegue se defender contra Marcus, não entra em ação em nenhum momento. E para mim é uma teoria do primeiro ser o maior. É uma coisa colocada em perspectiva. E na sinceridade eu acho meio estranho. Sempre tem essa ideia do o primeiro é o maior, o primeiro é o melhor, as primeiras cidades. Eu sei que tem toda uma mística por detrás. Nós, não, ele é o primeiro, ele é mais forte. A gente tem que começar também a observar de um jeito mais técnico. Então vamos lá. Sem feitos, com apenas a lenda, eu daria para ele um potencial de 70 e um poder de incógnita. Ou seja, não é demonstrável.
pois ele poderia ser até o mais forte no passado, mas tem muito bichão aí, muito mais forte, com toda certeza, mais pra frente. Marcus e William como monstros. Já vai preparado para atacar mais pedra ainda em mim. Marcus, como um vampiro, tem muitos dos problemas que Alexander tem. Muito se coloca na conta em forma teórica e às vezes até mesmo metafórica, mas pouco se demonstra para ser sincero. Marcus tem uma cena de ação onde ele consegue derrotar um lobisomem por separar o corpo e cabeça usando uma lâmina, coisa que até outros vampiros fazem. Por um outro lado, nós temos o William, que além de bater de frente com Michael, dá muito trabalho para diversos mercadores, ao mesmo tempo, enquanto está sendo enfraquecido por Prata. Aí já demonstra tudo para mim. Então eu vou colocar aqui os dois, colocar como um potencial parecido de 75. Sim, eu acho que o potencial deles é maior do que o do Alexander, devido à infecção. Já em questão de poder, para Marcus, eu vou nivelar ele nos bons 50. E o William no talo 70 a 75. Ele poderia ser ainda mais, mas ele ficou 1000 anos trancado. Então, e acordou com fome. E quando acordou com fome, foi varado pela Selene por muito tempo com Prata. E aí sim o Michael foi lá e finalizou. Marcus, o híbrido e Selene. Antes de tudo, tenho que informar que sim, ele é um híbrido. Tem gente que já teimou em vários lugares comentários que ele não seria. Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre essas coisinhas insanas que as pessoas pensam sobre Anjos da Noite. E pro viciado em asas, tem aí, você sabe quem você é. Assim, ele voa, tem asas, mas isso na grande escala é o que não ajuda. Pois existem armas de fogo e, além de tudo, são as próprias asas que a Selene consegue finalizar ele. Então, ele como um híbrido, acho que pouco potencializou ele, pois ele nunca teve o Stream em sua forma dormente. E este é que consegue realmente casar os dois DNAs. Ele é um híbrido um tanto forçado, então ele perde para a Selene em sua segunda forma. É bem difícil de não falar dela quando ela derrota o Marcus, é onde a gente vai conseguir um bom patamar de poder para os dois. Ela o faz a sua segunda forma, e na mão, ainda que tenha um Fatality no helicóptero, ela consegue ganhar a luta assim que ela passa para Super Saiyajin 2, sua segunda forma, onde ela teria bebido o sangue de Alexander, se tornando uma Vampire Corvinus Hybrid, a primeira do seu tipo, aumentando seu potencial e poderes. Com as informações dadas, acredito que Marcus, o híbrido, tenha em algum lugar o potencial de 80, mas que não chegaria aos 70 de poder, e enquanto Selene pularia para o mesmo, porém, em conjunto iria o seu potencial, devido ao seu treinamento em exaustão, então ela ficaria um bom 80 de 80. Rebelião indo para o despertar. O filme Rebelião é muito importante por demonstrar muita coisa, colocar a situação em contexto, por se passar antes dos primeiros filmes, deixa, na minha opinião, todo o processo ainda melhor. Mas, infelizmente, quando falamos de personagens originais, não temos quase nada, mas uma grande guerreira está presente, Sonya. A única filha direta de Victor e por isso uma sangue pura, tendo então o DNA bem próximo de Marcus, além de ser uma verdadeira guerreira, tendo bastante tempo de experiência e de combate, ainda assim parece mais corajosa do que forte. O seu maior feito foi derrotar Victor, mas eu acho que ele se deixa meio que ganhar, tendo em vista que Sonya é a única pessoa que a gente pode confirmar que o Victor realmente amou nesta vida. Ainda assim, eu darei para ela um sólido potencial de 40, mas com um poder de 25 no máximo. Não vai dar para sair mais do que isso. E já que estamos aqui, tem um outro personagem que tem uma genética muito parecida, que seria o David, que para mim ficaria no mesmo nível de poder na sua forma base, ele sendo um filho de Amelia com Thomas. Possui então possivelmente um Strain tão forte quanto dela, mas um tanto menos de experiência e ainda assim o mesmo tanto de coragem. Despertar e Awakening.
O Despertar se passa alguns anos depois, e aqui temos alguns personagens bem interessantes. E para mim é onde vão ter uma porrada de gente muito interessante. Celine neste tempo fica sem modificação até o finalzinho do último filme. E também já falei do David, mas eu sei que tem algumas peças, né, que as pessoas querem muito ver. E como o próximo filme, o Awakening, né, Se eu coloquei Despertar em Awakening, que burro! Não! Ah... É Guerra de Sangue. Alguém vai me xingar, falar, não é. Tá, eu vou desfazer agora. É o Guerra de Sangue, eu não vou regravar tudo isso aqui de novo. Fica como parte engraçada do vídeo. Então, no Guerra de Sangue temos poucos personagens novos, e por isso eu vou fazer uma grande mescla aqui dos dois, pra também chegar num pontinho final aí que eu quero deixar com bastante energia. Vamos então começar com o Thomas e Cassius. Olha quem está entre nós. No primeiro vídeo sobre os vampiros mais fortes, eu esqueci do amante da Milha. Mas aqui estamos no novo vídeo de ranking geral. Ele é um dos vampiros mais antigos em sua época, assim como Cassius, que eu vou estimar na mesma perspectiva de poder. Eles possivelmente, com mais de 1000 anos cada, devem ter um potencial de 45 e um poder teoricamente no mesmo nível, ainda que eu acho que o Cassius fica um pouquinho para baixo. David, o híbrido. Depois de uma grande batalha, transformado em um Hybrid Vampire, tem seu potencial aumentado e creio que fique um passo atrás de Celine. Por causa disso, mas como ele é um sangue puro e tem menos diluição de DNA, ganha novamente aí o treco. Então ele vai ficar no seu potencial 80, porém poder um pouco abaixo, acredito que nos 45 a 50. Ele tem muito menos experiência de poder que a Selene, mas pra você ter uma ideia, o David ele nasce em torno de 1990, então ele vai ter uns 20 e poucos, 30 anos aí nesse. Coisa do tipo. Matemática não é meu forte não, tá? Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a idade deles. Eu não vou colocar a idade deles aqui porque tem aquele vídeo, senão vai ficar muito longo, eu tenho que esperar um monte de coisa. Quem sabe é um bom fazer um videozão, né, sobre tudo. Jacob e Quint Lane. E Marius. Que Marius? Jacob é o primeiro cientista a fazer o método de injetar o DNA de outro imortal para poder aprimorar. E este processo é colocado em sua quase totalidade em Quint, que se torna o Uber-Lycan, enquanto Jacob também começa o processo nele mesmo. E esse é um sucesso total, tendo uma regeneração nunca antes vista, que nunca será replicada da mesma forma, nem mesmo no Marius, uma força tremenda, um crescimento que a gente nunca vai... O Uber-Lycan é uma criatura que nós nunca veremos novamente. Até o momento. Vamos usar nossa régua. O confronto do Uber-Lycan contra Celine e de Marius. Quint dá um KO na vampira, e ela tem que fugir e ganhar na inteligência, quanto contra Marius ainda tem uma chance, ainda que fosse derrotada. Então, eu estou dizendo que o Marius é inferior ao Uber-Lycan? Claro que sim. Eu daria para o Uber-Lycan o potencial de 90, assim com o mesmo nível de poder ou pouquíssimo abaixo. Uma máquina de matar total, algo nunca antes visto. Já Marius ficaria nos bons 85 em potencial. Ele tinha bastante experiência em combate, mas possivelmente nem tanto assim. Já Jacob é um tantinho mais complicado, deixar ele nos 60 para 40. Alexia, dá para sentir que estamos quase chegando lá, só que antes vamos tomar um tempo para descer o sangue e ver que nem todos ficam em escalas tão gigantescas assim de poder. Ela tem poucos feitos, apesar de ajudar Marius, vai muito fácil na mão da Samira. Eu a colocaria num 20-10, 20-15 aí. Samira e Varga. E já que estamos falando dela, ela tem na conta estar presente e possível participação na guerra contra Lucian. Também se demonstra uma ótima guerreira. Ela se torna uma hybrid durante o último filme. Ela na base eu colocaria na mesma linha de Celine, um tantinho mais abaixo, 35-35. Já na sua forma hybrid, possivelmente chega
em 75-55, tendo em vista que ela derrota o David, mas seu potencial seria ainda um pouco menor por não ser uma sangue puro e não ter tanto tempo assim de experiência em combate, apesar de ser mais velha do que a Selene. E para fechar o contexto, aqui vamos falar do Varga. Ele se demonstra um ótimo combatente e assim que acho que ele estaria em seu potencial total. Vamos colocar ele igual a Selene lá no começo da série, um 40/40, que já é muito forte, tá, gente? Não é fraco. Vidar. Este é um vampiro que temos quase nada de informação, das grandes incógnitas aí. Sabemos que ele é velho, deve ter aí seus 1400 anos, já que ele funda o Coven do Norte juntamente com a Miriam, fazendo ele aí realmente bem idoso. Não dá pra ter muita ideia aí do que ele teria, então eu vou colocar ele no máximo de uns 50, que vai ficar abaixo dos anciões, tá? E aí um 45 ou 50 de poder. Mas assim, chute, tá? Desculpa, chute total. E que rufem os tambores, finalmente. Aqui estamos então. Faltam apenas 3 personagens, e são as 3 que eu acho que muitos têm aguardado. Ainda que eu já tenha falado do Uberlycan. Em vários momentos já falei aqui o quanto ele é forte. Chegamos então em Eve, Selene na sua forma final, e Lina, sim, a Lina. Como está já descascando, Eve, por ser mais do que uma híbrida, ela tem um strain em sua forma ativa, o strain do vampirismo puro, o do Corvinus Hybrid e o Dilution. Tudo isso junto, para mim, com certeza, é o ser com maior potencial de todos, sendo potencial 100. Só que ela tem nada de experiência de combate, ela usa as coisas no instinto e deve ter a sua forma mais fraca possível, tipo 10, 15 de poder, 20 no máximo. Muito, muito pouco mesmo. Bora lá, que ela é com certeza a ser com maior potencial de todos. A Selene, depois de tudo que ela passa pelo ritual, ficando mais forte, mais rápida, além de potencializar tudo que ela já tem, chegando para mim no 90 de potencial, estando no pico de tudo. Então ela é 90 de 90, sabe usar até mesmo a sua super velocidade, que ela ainda não usa todo o tempo, pois possivelmente exige muito do corpo ou gasta algum recurso. Agora, só coloco ela em 90 porque eu acho que Lina tem um potencial 95 por 2 motivos. Primeiro, ela é uma sangue puro. Segundo, ela passa diversas vezes pelo ritual e, apesar de treinar pouco e ter menos combate, ela treina, mas não tem combate. Então eu colocaria ela num bom 45/40. E existe o argumento que Selene, devido à sua idade, chegaria a um potencial 95. Esse 5 aí de poder é mais para ela não ter nada de lobisomem que poderia potencializar e ela ganhar uma transformação. Mas isso é outra teoria aí. Eu não tenho um vídeo, gente, que não foi lançado e não sei se será lançado, que eu falo de como seria a forma perfeita do Michael. Porque é um vídeo curto e eu parei de lançar esses vídeos curtos no momento. Mas eu tô planejando outros vídeos aí que eu acho que serão mais interessantes sobre esse assunto de hibridificação. Então aqui é só o de verdade, ainda que... Ok, vamos falar sobre essa escala de poder maluca que eu vou falar aqui no finalzinho. Essa escala de poder, ela foi baseada, a ideia dela é para ser parecida com o calendário cósmico de Carl Sagan. O que é o calendário cósmico? É você colocar em 12 meses toda a evolução da cosmologia científica. Então, sei lá, os bilhões de anos, divide-se em 12 meses para que a gente consiga ter uma ideia de tudo. É um jeito bem inteligente de pegar números grandes e colocar em números pequenos, pois a nossa mente tem uma dificuldade em entender esses números grandes. É bem interessante. Ok, e então, o que acontece? Então, se existir um ser com maior potencial do que a Eve, não vai ser um potencial 101, e sim que a Eve passaria para 99 e esse ser passaria para 100. Entenderam? Então é uma coisa que vai se apertando os números. Eu usei de 5 em 5. Aqui, por quê? Porque é um jeito fácil de colocar. 93, 92, eu achei que não vai ficar tão legal assim o vídeo, ainda que seja possível. Então essa escala, ela, teoricamente, pode ser usada em qualquer momento, porém,
vai ter que sempre dando um ajuste, que eu acho melhor do que usar tipo 9.5, 9.6, ou usar esse tipo de variável. Aí você pode ajustar a porcentagem que é de número para outro. É uma coisa bem simples, uma métrica bem simples, mas eu acho que foi funcional para o que eu quero. Corvinus Hybrid até deu uma comentada já no meio do vídeo, mas eu quero só repassar que, sim, eu tô indo contra o IKEA, gente, assim, eu tô indo contra o IKEA, tô indo contra algumas outras coisas, porque a minha teoria é essa. E, assim, eu vejo muita gente às vezes falando, não é isso, tá, sei lá o que, mas pouco me dá prova, ou se não tem um argumento muito fraco. E, assim, eu sou muito fixado em bons argumentos. Quando a pessoa me dá um bom argumento, eu falo, não, é isso aí. Ou me apresenta algo que eu sou completamente errado, ou que me demonstra errado. Se você faz isso, eu te dou dois acontecimentos que foram há pouco tempo. Foi um no vídeo do Blade, que um dos comentaristas, não vou lembrar seu nome, mas eu lembro de você, que ele falou que eu colocar o primeiro jogo do Blade antes do primeiro filme poderia estar errado porque lá tem uma granada de luz que só é imitada no segundo filme. Eu falei, não, realmente, vou dar uma olhada. Eu preciso estudar isso ainda, porque eu parei um pouco de escrever sobre o Blade para poder fazer sobre outras coisas, por vir no canal. Falei, não, é isso aí. E no mesmo vídeo do Blade, alguém me comenta que eu esqueci eu falei do One Above All, que é o um acima de todos, e tem o One, eu não vou nem qual é o nome dele, é o contrário do One Above All, que seria tipo o demônio. Eu falei, cara, eu esqueci completamente. Você pontua pra pessoa. Então quando você me demonstra errado, eu sou muito feliz em falar, errei. Mas tem que me demonstrar. E quando eu respondo pra qualquer pessoa, não tem sentimento, é somente a apresentação de fatos. Se a sua apresentação de fatos é ruim, a culpa não é minha. E finalmente, eu sei que tem outros vídeos por aí sobre os tops dos vampiros, tal, Caramba 4. E eu não gosto. Tipo, você fez o top dos vampiros favoritos. Eu gosto de falar quando é meu favorito, quando é minha opinião. Mas assim, opinião é gosto. Tá? Quando eu falo, meu gosto. Gosto é gosto, opinião é diferente. Opinião pra mim é baseada em fatos. Eu divido bem essas coisas. Então, o que é opinião? Opinião é você ter um gosto sobre algo. Eu gosto de, sei lá, lasanha. É um gosto. Eu acho que lasanha é a comida superior. Isso aí é um fato. Sabe? Mas não posso afirmar isso, porque eu tô colocando como fato. Entenderam a minha jogadinha? Então, vai ser por essas. Beleza? Então, eu agradeço de coração a todo mundo que me aguenta, que ouve, que acha que eu tenho algum, sabe? Como eu disse, é um sonho criar conteúdos, falar sobre vampiros, então eu agradeço demais. De novo, deixa aquele like pra mim, ou comentário, se inscreve no canal, se puder se tornar membro, ou fazer aí uma doação direta, porque eu tô precisando trocar de equipamento, gente. Então, eu tô precisando trocar de equipamento, urgente. Então eu agradeço a todo mundo aí, deixo de coração, deixo todo mundo então aí na próxima.